Olá, bem-vindos ao quadro. Nós estamos estudando as relações ecológicas interespecíficas e na última aula nós vimos duas relações ecológicas, o inquilinismo e o comensalismo, que são relações simbióticas. Nesta aula nós veremos mais um tipo de relação simbiótica, que é o mutualismo. Relembrando, a simbiose acontece quando as duas espécies interagem entre si e pelo menos uma delas é beneficiada, sendo que a simbiose se diferencia, pois as duas espécies devem sobreviver juntas, ou seja, são espécies interdependentes. Nesta aula, nós vamos estudar o mutualismo e eu vou utilizar alguns exemplos para ilustrar esse tipo de relação, começando com o exemplo dos cupins. Os cupins são insetos que se alimentam de madeira. E no interior do sistema digestivo dos cupins sobrevivem bactérias e também protozoários. E aqui eu vou ilustrar um protozoário, sendo que esses protozoários são protozoários ciliados que se alimentam também de madeira, da madeira que é obtida pelo cupim através da alimentação. Esses protozoários possuem uma enzima capaz de digerir a celulose contida na madeira, enzima que o cupim não possui. E é por causa disso que há uma interação entre essas duas espécies. O protozoário encontra no interior do sistema digestivo do cupim proteção, pois ele não conseguiria sobreviver livre no ambiente, e ainda alimento, já que ele se alimenta da madeira obtida pelo cupim. Já o cupim se beneficia, pois parte da celulose digerida pelo protozoário será transmitida para o cupim, ou seja, o cupim tem auxílio na digestão da celulose. Então, nós vemos que nesse tipo de relação, tanto o cupim quanto o protozoário são beneficiados. Este é um exemplo de mutualismo. E o mutualismo é interessante porque nem o protozoário, nem o cupim conseguiriam sobreviver separadamente, ou seja, o mutualismo é um tipo de relação obrigatória em que as duas espécies se interajudam, ou seja, as duas espécies são beneficiadas na interação. O mutualismo é, portanto, diferente da protocooperação, que nós já vimos em aulas anteriores. Na protocooperação, as duas espécies se interajudam, mas não são obrigadas a viver juntas, como, por exemplo, o caso dos bois e dos pássaros que se alimentam dos carrapatos dos bois. É uma relação benéfica tanto para o boi quanto para os pássaros, mas as duas espécies sobreviveriam sozinhas no ambiente, diferente das espécies do mutualismo. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é o exemplo dos líquens. Os líquens são formados por uma associação entre fungos e algumas algas ou cianobactérias. Os fungos podem ser de diversas espécies e eles desenvolvem hifas, que são essas estruturas que eu estou fazendo em laranja. Entre essas hifas estão localizadas algumas algas ou ainda cianobactérias, que são seres autótrofos. Nesta associação, a alga contribui fornecendo compostos orgânicos para o líquen, pois, como ela é um ser autótrofo, ela realiza fotossíntese e os compostos orgânicos produzidos através da fotossíntese são suficientes para a alga e também para o fungo. Já
O fungo contribui para a relação, fornecendo para a alga tanto água quanto sais minerais. Nos ambientes em que são formados os líquens, nem as algas ou cianobactérias, nem os fungos sobreviveriam se estivessem separados. Por isso, esta também é uma relação de mutualismo. E para terminar, um outro exemplo que eu vou trazer a vocês é uma relação existente entre árvores e alguns tipos de fungos. As árvores desenvolvem as suas raízes, vocês já sabem, que têm função de absorção de água e sais minerais e também de fixação da planta. E alguns fungos, como por exemplo algumas espécies de cogumelos, desenvolvem também hifas para fixação no solo. E algumas dessas hifas se desenvolvem e se associam às raízes das árvores. Nessa associação, as hifas retiram das raízes os compostos orgânicos e fornecem para as raízes sais minerais, ou seja, as duas espécies são beneficiadas, assim como acontece com as espécies que formam os líquens. E neste caso da associação entre as raízes das árvores e as hifas dos fungos, a estrutura formada recebe o nome de micorriza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula. Na próxima aula, nós veremos a última relação simbiótica, que é o parasitismo. Não percam e até lá!